Ótima noite a todas as pessoas. Declaro aberta esta audiência pública para debater sobre os subsídios a serem percebidos pelo prefeito, vice-prefeito ou prefeita, vice-prefeito ou vice-prefeita, secretárias ou secretários municipais entre 2025 e 2028. Comigo, compondo a mesa, o vereador Serginho, secretário da Comissão de Finanças e Orçamento. Registramos a presença dos senhores vereadores, vereador Boanerge, vereador Gessé Silva, vereador presidente desta casa Alberto Barreto e vereador Marcelo Macedo. Nesta audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após as explanações, os senhores vereadores farão seus questionamentos e você, munícipe que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando o seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao vivo. Você também pode enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12 3625 9501. Para que os trabalhos transcorram de forma organizada, contamos com a colaboração dos participantes para que evitem apartes e outras interrupções àquele que estiver fazendo uso da palavra. Eu queria deixar evidente, estou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e, na presidência desta audiência, convidamos o prefeito para participar, convidamos também o secretário de Fazenda, Mário Peloja, e convidamos também o diretor do RH, José Antunes. Queria deixar evidente que os convites foram feitos, infelizmente não temos a presença de nenhum deles, mas os convites foram feitos. Dando início aos trabalhos, eu peço a ajuda aqui do meu amigo vereador Serginho para presidir aqui a audiência enquanto eu faço a minha fala, evidenciando um pouquinho do projeto para toda a população. E essa audiência também foi pensada para dar transparência para a população e para evidenciar os fatos sobre esse projeto do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários. Bom, mais uma vez, ótima noite. Agradeço aos servidores que estão aqui participando na galeria da Câmara e também a toda a população, todas as pessoas, servidores que estão também participando pela TV Câmara. Ontem eu falei um pouquinho sobre esse projeto. Oi, filha! Ontem eu falei um pouquinho sobre esse projeto e hoje estou aqui mais uma vez para falar. E como eu comecei falando ontem, eu estou aqui para falar a verdade sobre esse projeto e não para ficar aí com discursos politiqueiros, politicagem, nada disso. Nós estamos aqui para falar a verdade sobre esse projeto que foi apresentado pela Comissão de Finanças, por mim e pelo vereador Serginho. O vereador Douglas Carbone também compõe a comissão, mas quem apresentou o projeto fui eu e o vereador Serginho. Pela nossa Constituição, para a gente aumentar hoje o salário de diversas categorias, principalmente na área da saúde, a gente precisa aumentar o salário do prefeito. E não é salário, né? É subsídio. A única maneira, então, da gente corrigir, e a gente não está dando aumento para nenhum servidor. Hoje os servidores já têm os seus salários diminuídos pelo salário do prefeito, por essa legislação federal, não é municipal, né? Então, esse projeto, muito longe de ter o objetivo de aumentar salário de prefeito, não é esse o objetivo do projeto. A gente tem
umas demonstrações, eu vou falar daqui a pouquinho disso, mas as pessoas falaram muito, né, sobre esse projeto. É um projeto que circulou bastante aí nas redes sociais, inclusive, o que é um perigo, né, porque só circula a mensagem que interessa para quem está falando, mas muitas vezes não é a real situação. Então, nós tivemos essa ideia de fazer essa audiência pública justamente para as pessoas, inclusive, que tiverem uma outra alternativa, nos ajudar, então, com alguma outra alternativa para essa situação que a gente encontra, né? Nós temos a obrigação de cuidar desse tema enquanto Comissão de Finanças, cabe à nossa comissão resolver isso, e, além de tudo, nós temos um limite de data para a gente resolver isso, né? Então, se isso não fosse protocolado agora, a gente ia ficar, os profissionais, principalmente, como eu já falei, da saúde, ficariam com seus salários congelados, e alguns não são congelados, gente, alguns são descapitalizados, ganham menos ainda. Não é nem que está congelando, eles estão a cada ano ganhando menos ainda, e ficariam até 2029. Então, eu trouxe alguns slides para falar para vocês sobre a legislação anterior, porque a nossa ementa, o projeto de lei protocolado, a primeira palavra dele é: revoga a lei 5.000, e aí não vou lembrar agora exatamente o número, mas revoga a lei de 2021. 5.678. Obrigada, colegas vereadores. E está aqui também a lei. A lei 5.678 de dezembro de 2021. Então, gostaria de apresentar para vocês, lá em 2021, nós temos, aqui em vermelho, né, mais forte, o valor do salário da prefeita ou do prefeito à época, que era 21.500. E na nossa proposta, agora atual, nós mantivemos 21.500. Lembrando que lá em 2021 essa lei foi aprovada, e eu vou falar um pouquinho mais à frente. Pode passar o próximo slide, por favor? Esse é um slide importante e eu quero que a população veja esse slide também. Lá em 2021, o salário, o subsídio da vice-prefeita ou do vice-prefeito, e eu estou fazendo questão de falar nesses dois gêneros, porque nós não estamos falando de quem está hoje, nós estamos falando de quem estará no futuro. Então, lá em 2021, o subsídio seria 18.100 na lei que foi aprovada. E agora, na proposta atual, ele está indo para 6.450. Esse é o subsídio do vice na proposta atual. Então, isso eu queria deixar também muito evidente para a população. Pode passar o próximo, por favor? E esse é o da secretária ou secretários municipais, né? Aqui nós temos na lei de 5.678 lá de 2021, que seria 18.000 o subsídio. E agora, na lei atual, 13.242,78 centavos. Então, nós também tomamos um cuidado de fazer esse aumento diferente lá da primeira proposta. É lógico que a população também tem que entender que nós merecemos uma secretária, um secretário bom, um secretário um bom técnico, né? Uma pessoa qualificada para exercer o cargo, para a gente ter uma gestão pública de qualidade. E isso também interfere na questão do salário, né? A gente vê municípios vizinhos, municípios perto aqui da gente, que os próprios taubatianos falam: nossa, como é que a cidade tal andou, como é que a outra cidade andou e nós estamos ficando para trás. Tudo isso interfere, então é importante que a população saiba disso e que a gente se apodere, que a gente merece sim um subsídio bom para um secretário bom, para uma secretária boa, qualificada, fazer o melhor pela nossa cidade e por nós todos. Isso é gerir políticas públicas, que é a vida de todos nós. Pode passar o próximo, por favor? Aqui, então, é uma comparação, né, que eu já falei sobre esses valores, mas aqui dá para evidenciar. Eu vou pedir um pouquinho para a TV Câmara colocar só a imagem, sem a minha imagem por enquanto, só para ficar melhor para a população ver, que nós tentamos, inclusive, não fazer como da outra vez, e não que a gente não concorde
que, como eu falei agora, que os secretários precisam ser bem remunerados, precisam ser pessoas qualificadas. Mas a gente entende que nesse momento a gente precisava olhar melhor ainda para a questão do subsídio do prefeito, para cuidar não do salário do prefeito, mas dos funcionários que estão no teto. Pode passar a próxima, por favor? Aqui, então, e eu queria voltar nisso, né, porque muitas pessoas vieram nos procuraram o vereador Serginho também, porque na rádio foi falado que era um absurdo, que era um aumento para o salário do prefeito, e o prefeito, inclusive, falou que era contra, e, inclusive, que ia vetar esse projeto, que a gente fica muito triste, mas eu espero que o prefeito repense e analise todas as situações. E eu trouxe aqui a lei lá de dezembro de 21, pode passar mais um, por favor? Aí, ó, tá aí assinado pelo prefeito. Então, eu não sei o que mudou, como eu passei aqui para vocês os gráficos da lei anterior e dessa lei, que está até com um valor menor do que a lei anterior, e o que mudou aí na situação do prefeito, que agora, infelizmente, o prefeito falou que não concorda. Espero, viu, prefeito? Tenho certeza que o senhor vai pensar também nesses servidores e que o senhor está preocupado, sim, com todos os munícipes que podem ficar sem médico, inclusive nos postinhos, né? Tenho certeza disso. Pode passar, por favor? Ali é a assinatura do prefeito, na lei anterior. Pode passar, por favor? Outra questão que eu queria também evidenciar para a população, que nesse projeto que a gente protocolou, eu e o vereador Serginho, a gente também traz aí uma novidade, que por muitos anos os prefeitas falam, né, não só de Taubaté, mas de outros municípios também, em fazer a doação do seu subsídio. Né? Mesmo o atual prefeito, o José Saldi, ele fala que faz a doação dos seus subsídios. Então, agora a gente está institucionalizando isso, colocando em lei. Se o prefeito, ou a prefeita, ou o vice-prefeito, ou a vice-prefeita quiserem, eles fazem um requerimento, isso está no artigo 5º da lei. Passa só para eu ver se eu coloquei o artigo, por favor. Aí, ó. Esse está no artigo 5º, com a finalidade de reduzir a despesa, o município deixará de empenhar os valores correspondentes aos subsídios do prefeito e do vice-prefeito, sempre que essas autoridades o requererem oficialmente. Então, a gente aqui traz, inclusive, essa novidade, que os prefeitos, vice-prefeitos e vice-prefeitas podem pedir oficialmente a sua doação do seu subsídio. Pode passar, por favor? Aí, gente, é uma tabela, e aí eu gostaria também, eu não trouxe aqui para não ficar muito demorado, mas que as pessoas procurassem a nossa justificativa, leiam, a gente pode discordar, mas vamos discordar a partir de conhecer, de saber do que está falando, não só discordar sem conhecer. Aqui a gente colocou vários municípios da nossa região, inclusive uma tabela que compara o orçamento municipal com o subsídio dos prefeitos. E aqui nós temos vários municípios que percebem o subsídio maior que o nosso município. E o nosso município é um dos maiores da nossa região. Então, aqui tem os dados, o subsídio do prefeito de Taubaté fica abaixo de vários outros municípios, e aqui, numa proporção do orçamento da cidade com o subsídio, nós estamos lá embaixo, nós somos o penúltimo ali dessa lista de comparação de cidades. Então, eu gosto, como eu falei ontem também, de falar a realidade, de mostrar. Eu estou mostrando aqui com números, inclusive. Pode passar, por favor? Estamos hoje, então, aqui fazendo audiência pública. As pessoas que não estão aqui podem acompanhar, podem mandar suas dúvidas de casa. Pode passar, acho que agora acabou, né? E aí eu queria aproveitar... Eu queria pedir só um pouquinho para voltar, por favor, no nosso slide, com as cidades, para eu falar um pouquinho dessas cidades. A gente tem o município de Tremembé, vizinho aqui nosso, lá o subsídio do prefeito é 24 mil e alguma coisinha, né? Pode, aí. Aparecida, nós temos lá 19.424, Guaratinguetá, 30.747, Lorena, 20 mil, Campos do Jordão, 15 mil, Cruzeiro, 14 mil, Ubatuba, 16 mil,
Pindamonhangaba, 23 mil. Ilhabela, 30 mil. São Sebastião, 23.500. Jacareí, 24 mil. Caraguatatuba, 17. Mogi das Cruzes, 27. O nosso com 18. E São José dos Campos com 23. Como eu falei para vocês, aqui a gente tem uma lista de proporção. Relacionado ao nosso orçamento, nós estamos ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De 15 nós estamos em 14º. Então a gente consegue perceber também que relacionando ao nosso orçamento, a gente está ainda muito aquém, né? Obrigada, TV Câmara, pode voltar aqui em mim. Então, assim, se as pessoas acham, né, que o serviço da saúde na nossa cidade está precário, precisa melhorar, se vocês conhecem, já viveram isso, ou conhecem alguém que foi ao postinho, não conseguiu ser atendido por falta de médico, que está esperando na fila de especialidades médicas, a gente não consegue nem contratar médicos. A gente faz concurso, chama o médico até vem, um pouquinho depois passa num concurso em outro município e vai embora, e a gente fica desassistido. Então, muito longe de querer aumentar salário de prefeito, a gente está aqui querendo aumentar, querendo dar o que é justo, não é nem dar, né? Porque a gente não está dando nada, eles, os servidores que já percebem esses salários, mas que não estão podendo, de fato, ter isso por conta do teto do prefeito. Eu queria dizer também, e acredito que muitas pessoas já passaram por isso também, nós tivemos várias reclamações, vários pedidos de munícipes da cidade toda com relação a árvores que precisam ser cortadas, podadas, enfim, e não consegue. E aí a gente hoje a minha assessora esteve na Secretaria de Planejamento de Serviços Públicos, né? E o que nós nos deparamos? Não tinha biólogo que pudesse fazer os laudos, assim, biólogo suficiente, né? Que pudesse fazer os laudos, porque são muitos que precisam ser feitos. E por que não tem biólogo? Porque vem, fica um pouquinho, passa em concurso em outro município e, às vezes, são pessoas daqui de Taubaté, vão para outro município, porque aqui na cidade o salário não é bom, não é o suficiente. Então, eu vou finalizando aqui a minha fala, mas queria que a população entendesse que muito longe de querer aumentar salário de prefeito, que nem é agora, né? É para a próxima legislatura, para o próximo mandato, 2025 a 2028, muito longe disso. A gente quer assegurar que os nossos postos não fiquem sem médicos, dentistas também do nosso município. Nós temos dentistas, médicos, que têm os seus salários diminuído e muito. E não é porque alguém deu para eles aumento, não. É porque eles têm carreira, eles estão aqui há muito tempo, eles têm isso já conquistado, é um direito já conquistado. Então, estamos muito preocupados com a população não ficar desassistida. Não é o salário do prefeito, o subsídio, que inclusive nós estamos aqui oficializando a doação para quem quiser fazer, o prefeito ou vice-prefeito que quiser fazer a doação. Certo? Agradeço, espero ter evidenciado as situações, mas me coloco aqui à disposição. Inclusive, também tinha outra coisinha para falar, que eu recebi hoje também, uma fala de um servidor, que a família usa o SUS, a família utiliza da escola pública, né? E que esse aumento para prefeito e secretário na atual situação financeira é um absurdo. Eu respeito a posição da pessoa, mas mais absurdo é essa pessoa que inclusive usa o SUS ficar sem atendimento. Então, por isso, nós, com muita coragem, com muita responsabilidade, com muita verdade e transparência, porque não é fácil vir aqui falar disso, mas com muita seriedade a gente está aqui defendendo que as pessoas não fiquem desassistidas com os médicos. E estamos à disposição para evidenciar qualquer situação que venha a ficar aí obscura. Muito obrigada, presidente, e vou aí tomar o seu lugar para que você possa vir falar.
Bom, nós gostaríamos de ver se tem alguma inscrição, Tiago. Por favor. Vereador Serginho, gostaria de... Nós trocaríamos, inverteríamos a ordem. Se a gente tem alguma inscrição, se algum médico vai falar, ótimo. Nós vamos escutar, vamos ouvir, passar a palavra, e depois o vereador Serginho fala, e depois os vereadores falam, tá? Eu gostaria de passar, então, a palavra para a doutora Cláudia e para a doutora Lívia, que vão juntas aqui fazer uso da tribuna. Pode começar? Boa noite a todos. Eu e a Lívia, nós fazemos parte de uma comissão dos médicos de estratégia de saúde da família. Só para entender, o médico de saúde da família é o único médico do município que faz 40 horas de atendimento para a população. E a gente está aqui para agradecer principalmente a Comissão de Finanças, porque faz 2 anos que a nossa categoria está brigando por melhorias no nosso salário e, infelizmente, nós não fomos nem recebidos pelo prefeito. Né? A gente já tentou conversar com o secretário de saúde, com o diretor do RH, com a vice-prefeita, com a nossa coordenadora da atenção básica, e nada foi feito, né? Então, para a população entender o que acontece hoje. A gente faz 40 horas e, na prática, a gente está recebendo como se fosse 30 horas. Então, a gente não tem estímulo para trabalhar. Você imagina todo dia, você está lá, está vendo seus colegas, né? Até vou colocar aqui. Quem entra hoje para trabalhar na estratégia, como tem pouco tempo de casa, tem um imposto menor do que a gente que trabalha mais tempo. Então, hoje nós somos em poucos médicos de saúde da família, e a pessoa que acabou de entrar já saiu. E essa pessoa que acabou de entrar, ela recebia mais do que eu, que tenho 13 anos de casa. Então, isso é bem desestimulante. E aí eu queria que a população entendesse que, assim, falar em aumentar o salário do prefeito é muito mais que isso, porque implica hoje, na maioria, num prejuízo do salário dos médicos. Mas isso também vai acontecer logo, logo com a maioria dos dentistas de estratégia, porque também fazem 40 horas. Então, fazer 40 horas, é lógico, vai receber um salário maior do que quem trabalha 20. E aí esbarra no salário do prefeito. A gente tem dentista, a gente tem advogado, mas daqui a pouco, se esse salário não aumentar, outras categorias vão também ter prejuízo, né? Então, a gente veio aqui agradecer, porque infelizmente não dá, e muito mais do que isso, é importante saber, todo o aumento que tem para o funcionário público hoje, todos os médicos de estratégia de saúde e família, todos, não é o do Mais Médicos, todos que são concursados, todos acabam tendo uma redução do seu salário. A gente tem um salário líquido, bruto maior, só que como a gente tem um anuênio, que é um imposto, cai um imposto sobre ele, na prática a gente recebe menos. Hoje eu recebo menos do que o ano passado, do que o mês passado, entendeu? E recebo menos do que o ano passado. Então, se continuar assim, quem é que vai querer continuar trabalhando como médico sem perspectiva de um aumento? Exemplo que eu acabei de falar, a colega mal entrou do concurso e já saiu. E ela recebia mais do que eu. Mas ela saiu, por quê? Porque quem é que vai entrar sem perspectiva de aumento?
Então, queria deixar, eu estou falando de médico de estratégia, mas também os médicos clínicos também estão tendo problema. Inclusive, a colega colocou aqui, ela ganha, como é que chama? Um sexto? A sexta parte, né? Que é um benefício que ela teria por direito e como ela alcançou o teto do prefeito, ela não recebe. Só que a gente paga impostos sobre isso. Então, a gente perde duplamente, porque o nosso salário aumenta, o nosso imposto aumenta e a gente está pagando por isso e a gente está recebendo cada vez menos, tá bom? Boa noite, eu sou a doutora Lívia. Eu agradeço imensamente a Comissão de Finanças por eles terem tido essa coragem de levar à população toda essa nossa situação, né? Eu vou ser bem breve, a Cláudia já falou tudo. Na verdade, nós somos, acho que mais ou menos 90 servidores que caem no redutor de emenda constitucional, mais ou menos 90, né? Então, somos em 90 que a cada aumento, quando repõe um pouquinho a inflação, quando a gente tem anuênio, quando a gente tem sexta parte, dá desespero, porque você vê os seus colegas que estão super celebrando que tiveram um aumento salarial e nós não. Nós já sabemos, por exemplo, em setembro eu faço ano de casa e eu já sei que o meu salário será menor do que eu recebo agora, né? Então, assim, ao contrário do que alguns políticos, enfim, acham que podem doar o salário, eu não posso doar o meu salário, né? Eu sou uma mãe de 3 crianças e eu preciso do meu salário para poder dar saúde, dar educação para as crianças. Então, assim, eu acho que a população até tem uma certa razão de falar, gente, mas o médico ganha tanto, o prefeito ganha tanto, eu não ganha tanto, eu ganho pouco, como que eles querem mais? A gente não quer mais, a gente só quer o que é nosso, o que é nosso, a gente quer receber o que a gente tem direito de receber, porque assim, médico saúde da família, até eu mesma tinha um certo, eu falei, nossa, o médico saúde da família, o que ele faz? Gente, nós temos residência médica, mais de uma pós-graduação, são médicos capacitados, que amam o que fazem, eu amo o que eu faço. Só que assim, nós somos uma comissão dos médicos saúde da família, que há 3 anos tentamos falar com todos, né? Como a Cláudia disse, o próprio prefeito nos recusou. E nós, dos 4, 2 já pediram exoneração do concurso. Não podemos citar nomes, ou seja, já abandonaram a população que eles atendiam, que cada médico da saúde da família, responde por 4.000 pacientes. Então, o que os nossos chefes acabam fazendo? Contratando servidores temporários, né, mais médicos com todo respeito, que são fundamentais, mas aqui teria mão de obra e teria estatutário para atender essa população. Então, agora, a gente conseguiu, eu espero que a gente consiga passar para a população que a gente não quer ficar mendigando o que é nosso, a gente quer receber o que nós temos direito por lei e de acordo com os nossos estudos e os nossos esforços. Obrigada, boa noite. Muito obrigada, Lívia e Cláudia. Agradeço por serem porta-vozes de tantos outros médicos, dentistas que também estão aqui, né? E é justamente isso que eu queria que a população também entendesse, como eu falei para elas também, além de todos esses médicos, a minha médica do postinho que eu frequento, do PAMO que eu frequento, falou justamente isso, a cada mês, a cada ano que os outros servidores têm aumento, ela não é congelar, gente, não é receber a mesma coisa, é receber menos ainda. Então, eu acho que a população também, a partir dessa audiência, vai ampliar também no entendimento do que é esse tal projeto de aumento do salário do prefeito, que é muito além, como a doutora Lívia falou, de um aumento, né? Eu vou passar. Os vereadores poderiam falar agora, enquanto a assessoria do vereador Serginho está organizando o material dele? Vereador Gessé, por favor, tribuna. Eu queria que você falasse para pegar um...
Muito boa noite, população taubatiana, que nos acompanha pela TV Câmara. Importante audiência nessa noite. Boa noite, senhora presidente, vereadora Elisa, presidente da Comissão de Finanças também, vereadores aqui, profissionais de saúde que estão acompanhando, servidores de outras categorias. Nós estamos diante de uma audiência pública importantíssima, de uma magnitude que dispensa comentários. Eu ouso dizer, presidente Elisa, que esse projeto, na minha visão, ele vem reparar uma injustiça, reconhecer, né, o direito de quem chegou onde chegou com muito esforço, chegou onde chegou com muito estudo, com muito investimento, e nós temos a oportunidade de, pelo menos, melhorar, porque ainda não é ideal na minha visão. Nós vamos melhorar. E nós temos a oportunidade. Está em nossas mãos. Eu quero me pautar um pouco somente na questão da saúde. Lógico que tem outros setores que precisam, estão representados aqui. Mas por que eu quis me pautar na saúde, em especial no ESF? Porque a população taubatiana, na sua grande maioria, passa diariamente na mão dos profissionais. E com isso eu quero dizer que vocês têm a oportunidade de, a cada consulta, esclarecer isso também, para que eles possam reconhecer quem que não quer um médico bom, quem que não quer um profissional de qualidade, que acolhe, que atende com carinho, que é o caso desses profissionais. Eu queria, em nome da doutora Silvia Kelly, cumprimentar todos os médicos aqui. Eu conheço o trabalho, principalmente dela, de muitos anos. Ela foi médica ali no plano do Piratininga. E por muitos anos ela acompanhou meu pai, a minha mãe, que ainda está firme lá, ela sabe muito bem da história. E hoje em Taubaté, 32 ESFs temos. E desses 32 que tem os profissionais, 25 na média, se enquadra nesse problema, nessa injustiça, eu vou usar esse termo, porque para mim é isso. E eu vim aqui, eu fiz questão de participar, vereadora Elisa, vereador Serginho, como sempre falei para Vossa Excelência, conte comigo, estarei junto com vocês. Sabe por quê? Porque a posição que nós ocupamos hoje, alguém confiou em nós. No meu caso, na primeira 1508, na segunda um pouco menos, Covid atrapalhando e outros probleminhas que vocês sabem, 1.346 pessoas confiaram em mim. E assim foi com todos os colegas, cada um com seu número de eleitores, de votos, e a gente representa parte da população, e todos juntos representamos a cidade. Então, é o momento que o cargo exige você se posicionar. Eu respeito sempre todos os posicionamentos dos colegas, mas eu entendo que tem projeto como esse, por exemplo, que agora é a hora de eu vou me posicionar. Eu não posso ficar no muro no projeto desse. Eu não posso me furtar a ponto de me esconder e deixar de entender que o meu voto favorável vai reparar um dano em muitas famílias. Eu já ouvi diversos discursos sobre a questão da diferença salarial de servidores, mas com todo o respeito que nós temos, cada um na sua função, cada um naquilo que lutou para onde chegou. Então eu tenho que cobrar aquilo que cabe à altura do cargo que eu ocupo. E outro, eu me pautei na questão aí dos médicos, e a doutora falou muito bem, eu até anotei aqui também que eu queria falar, outra injustiça, 40 horas o profissional de trabalho, ele recebe na média 13 mil. Aí, uma galera que trabalha 20 horas recebe 9. A conta não fecha. Pô, você trabalha o dobro, ganha menos. Aí como é que a gente vai ter interessados na saúde de Taubaté? Então, você, população que está me ouvindo agora, é bom que fique bem claro para vocês
que nós estamos aqui, o projeto em si, com todo respeito ao atual prefeito, ao futuro prefeito, o do prefeito é de menos importância aqui. Só está aqui porque a lei exige, senão não estava. Se pudesse fazer um projeto para poder trabalhar o aumento somente dos servidores, eu tenho certeza que já tinha feito, ó. Aí a questão política começa a travar. O período é delicado? Lógico que é. Ninguém aqui é inocente. Mas, como eu falei, é o momento de se posicionar. É o momento de dizer para que você veio. Entendeu? E algumas coisas você tem que enfrentar. Porque não é só rosas. Se fosse, seria muito fácil, né, de ocupar essa posição. Então, eu vejo aqui uma situação como essa. Aí eu recebo, por exemplo, no Café com o Gessé, talvez os médicos e os servidores não sabem, eu atendo toda quarta aqui a população, o dia inteiro. Hoje, por exemplo, saí daqui 5h30, fui para casa, tomei um banho e voltei. Mas assim, 70% para mim ser bem de boa é questão da saúde. Aí a população, ela traz um problema, né? E quando a gente tem a oportunidade de melhorar para a população, uma pequena bolha, aliás, que está inserida na política, começa a disseminar esse discurso que deixa o povo confuso. Mas a audiência é para isso, para esclarecer. E eu estou tentando ser o mais claro possível que o projeto é para melhorar para o cidadão taubatiano. Ninguém está aqui fazendo logo para médico, para servidor. É para você, cidadão. É para você, dono de casa, que vai, se é atendido no SF. É para você que às vezes vem reclamar da condição, mas você tem que entender agora que para melhorar isso, a gente tem que aprovar esse projeto. Por quê? A Elisa colocou aqui exemplos dos municípios. Quase todos menores que Taubaté. A receita, então, nem se fala. Mas os secretários, os médicos e o salário deles. Talvez seja por isso que a cidade que foi colocada aqui está voando. Tem cidade que hoje está no patamar de cidade inteligente, que é a próxima pauta que eu vou entrar aqui. Nós estamos lutando para nos tornarmos uma cidade inteligente. Mas como é que eu vou ter uma cidade inteligente se o médico dessa cidade, que cuida da saúde do seu filho, da sua mãe, da sua avó, de toda a sua família, a remuneração é pequena, não tem incentivo. É claro que ele vai para uma cidade que vai oferecer melhores condições. Porque, como eu falei no início, teve investimento. Né? Ninguém saiu do ensino médio e foi se tornar médico, não. Então a gente tem que reconhecer. A gente precisa fazer justiça e colocar para votar. Eu parabenizei os meus colegas, porque isso se chama comprometimento com a função pública. Porque se fosse só água com açúcar, era muito fácil. Mas não é. E nós estamos hoje aqui na audiência por vocês, pelos servidores, seja médico, seja servidor da casa, seja servidor da prefeitura, em qualquer âmbito que você trabalhe, e que está enquadrado nessa situação. Nós estamos aqui por vocês, principalmente, mas muito mais pela população de Taubaté. E quando eu falo população, é na área da saúde, mas tem profissionais da educação, tem profissionais da segurança, no esporte. Então, no modo geral, todo mundo tem alguém enquadrado nisso aí dos setores. Então, hoje eu venho aqui, não posso encaminhar voto, porque a gente está na audiência, mas eu vou enfrentar tranquilamente, porque eu vou falar para o meu eleitor, quem me cobrar, olha aqui, você prefere ter uma saúde de qualidade, uma saúde que faça jus à cidade que você mora, ou prefere continuar como está? Porque, como eu falei, eu quero deixar bem claro, ouça bem, população, o subsídio do prefeito é o de menos importância aqui. Não que o prefeito não seja importante, obviamente que é, tanto é que é o chefe do executivo. Só que a lei, infelizmente, nos trava porque ela exige que seja assim.
ela coloca uma situação que os vereadores não podem tomar iniciativa de fazer fora da lei, fora da regra. E por isso nós temos esse desafio importante aqui. Então vocês podem contar conosco. Eu acredito que quem está aqui já se declara automaticamente, eu creio. Temos aí nos corredores, nos bastidores, conversado com alguns, temos sentido aí bem positivo, mas não está definido de uma forma assim concreta 100%. Mas o trabalho da Elisa, do Serginho, de outros vereadores também que entendem dessa forma, está sendo levado em consideração. Ontem mesmo na sessão, por isso que eu queria ouvir o Serginho antes, mas como a missão foi dada, e a missão cumprida. Porque o Serginho é um privilégio que nós temos aqui, ter um vereador na casa com a bagagem que ele tem. Porque a fala dele na sessão, ela foi perfeita, ela foi esclarecedora. Então, finalizando aqui, senhora presidente, eu queria trazer, foi o que eu quis trazer aqui, é o que eu penso, é o que nós vamos enfrentar juntos. E vocês que estão aqui pessoalmente, ao vivo conosco aqui, e você que nos acompanha aí na sua casa, né? Quando você ouvir burburinhos a respeito desse projeto, pense na qualidade da saúde da sua família. Pense na qualidade do ensino do seu filho. Pense na qualidade que a cidade de Taubaté já era para estar no patamar acima há muito tempo. Hoje nós estamos ficando para trás. A cidade de vanguarda que é sempre falado. A cidade que tanto contribuiu para o Brasil. Nós não podemos ficar para trás. É uma cidade que quer ser enquadrada. E cidade inteligente tem que ter inteligência suficiente para aprovar um projeto desse. Muito obrigado. Obrigada, vereador Gessé. Próximo vereador, presidente Alberto Barreto. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, população que nos assiste e acompanha aqui presencialmente. Hoje nós temos aí Alô? Agora tá. Boicotando o presidente só porque ele não vota, né? Mas, bom, assim, o que eu gostaria de falar para vocês, né? Nós estamos aqui no dia de hoje aí com grande parte dos servidores aqui acompanhando essa sessão, né? E o que eu gostaria de falar, até conversando com alguns ali fora, como bem disse, que a própria vereadora Elisa, também o vereador Gessé, e as próprias servidoras, né, que vieram aqui falar, é que a gente não está dando aumento. A gente só está conseguindo fazer com que eles recebam aquilo que é direito, né? Para que a população possa entender melhor, a Constituição diz que nenhum servidor pode ganhar acima do salário do prefeito. Então, se o salário do prefeito é 18 mil, quem mesmo por direito, que progrediu na carreira durante anos, ultrapassou esse limite, ele vai ter esse redutor. Então, se o salário dele justo deveria ser 20 mil, ele vai receber 18 mil. Né? Para ficar uma conta fácil para a população entender. Não, para a população ficar fácil de entender. Eu sei que é muito menos que isso, porque vem os outros descontos, né? Mas só para a população entender. Então, quando você ultrapassa isso aí, você começa a receber só naquele teto, não passa daquilo ali. Então, na verdade, o servidor está deixando de receber. Ele está deixando de ficar com aquilo que é direito dele. Então, quando os vereadores têm a coragem de apresentar um projeto nessa casa, que muda, né, o teto do salário do prefeito, ele está fazendo com que esses servidores passem a ter direito a receber aquilo que era seu e não está recebendo. E muitos, há muitos anos. Se a gente for colocar aí na ponta do lápis quanto que esses servidores estão deixando de receber há muitos anos, é um prejuízo enorme, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é só tentar corrigir isso. Mas, para corrigir isso, é necessário coragem, ainda mais no momento que estamos, né? Porque em época eleitoral, próximas eleições, falar que vai votar aumento do salário do prefeito, né, tem que ter coragem.
Porque muitos, não, agora não é a hora, a população vai bater. Tem lá os pré-candidatos a vereadores também, que também querem um lugar aqui dentro, que vão usar isso para contra os vereadores que estão aqui dentro, aqueles que votaram favorável, mas a gente está sendo só responsável de fazer aquilo que é certo. E legislar, como a vereadora Elisa gosta de falar sempre, é uma atividade muito difícil, né? Desafiador. E é mesmo, mas nós temos que ter a coragem de estar no lugar certo e fazer a coisa certa, mesmo que seja impopular, né? E gostaria de dizer que não é só, a gente está falando aqui dos médicos, porque é o que a população mais sente, né? Temos os dentistas, temos profissionais da educação, mas também temos servidores dessa casa. Temos outros servidores da prefeitura de outras secretarias que também estão na mesma situação, né? Então, e nós já tínhamos votado isso aqui em 2021, né? Ou seja, se era certo em 2021, por que deixou de ser certo em 2023? Continua sendo certo da mesma forma, né? Então, nós temos também, gostaria de dizer, que nós temos hoje aí um monte de corneteiro nas redes sociais, o vereador Marcelo Macedo. Um monte de corneteiro criticando, estava nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, instigando as pessoas a vir aqui na audiência. E eu acho que tinha que vir mesmo, vereador Serginho. Tinha que vir a população. Só que essas pessoas que estão lá no grupo de WhatsApp, nas redes sociais, não estão aqui. Por quê? Por que eles estavam convocando as pessoas a vir e eles não vieram? Deveriam estar aqui, poderiam fazer uso da palavra, né? Falar diretamente aí para os servidores, para os médicos, principalmente os dentistas, né? Que a população tanto reclama que falta dentista nos postinhos, né? Demora muito a fila, assim. Então, que tivesse aqui e falasse diretamente para eles por que ele é contra esse projeto de lei, o vereador Serginho, né? E só para lembrar eles que se eles forem eleitos, né? Amanhã terão decisões muito difíceis para tomar aqui. Gostaria que tivesse a coragem para tomar essa decisão, tá? Mas eles vão continuar lá fora. Agora, o que me causa estranheza também, eu não posso deixar de falar, tanto o governo federal, através do presidente Lula, e o governador Tarcísio, no estado de São Paulo, no início de 2023, aumentaram os salários. O governador Tarcísio estabeleceu um novo salário, assim, do desembargador do Tribunal de Contas, que determina o salário de todos os demais servidores do Estado, foi inventado em 2023 e não foi considerado inconstitucional. O governo Lula, quando assumiu em 2023, também aumentou o salário dos ministros do STF, que regulamenta o salário de todos os demais, tanto do presidente da República, quanto dos deputados federais e senadores. E assim os demais servidores da União. Mas não foi considerado inconstitucional. Por que o projeto dessa casa, quando estabeleceu o aumento do salário para o prefeito, foi considerado inconstitucional? Mas nós estamos aqui e teremos a coragem de colocar o projeto em pauta e deliberar ele. E a maioria vai vencer, assim, na forma democrática do voto, tá? Então, eu gostaria de trazer isso aqui, porque não é uma questão de lado direito ou esquerda. Porque se o Lula fez e o Tarcísio fez, a direita e a esquerda fez o aumento do salário. Por que aqui em Taubaté agora seria errado? Assim? E tem gente de direita e tem gente de esquerda nas redes sociais nos criticando, vereadora. Criticando principalmente Vossa Excelência e o vereador Serginho, que apresentaram o projeto, tá? Então, e gostaria de deixar mais uma vez claro aqui, tá? O vereador Serginho e o vereador Elisa são dois vereadores muito sérios no trabalho deles, aqui, né? Todos nós, vereadores, somos testemunha disso, da seriedade do trabalho deles, né? E como foi falado, está fazendo para aumentar o salário do prefeito. Primeiro que não é do prefeito atual, porque pessoalmente os dois também são oposição ao prefeito, não faria isso, agrado a ele. Não seria assim, tá? Então, mais uma vez, vereador Serginho e vereador Elisa, um trabalho muito sério, que a maioria dos vereadores aqui sempre confia no trabalho deles, sempre, né, acredita aí e dá apoio, tá bom? Outra coisa muito importante também, gostaria de dizer é que a gente escuta muita reclamação da saúde, mas não é dos postinhos, dos PAMOS, das UBS, que é onde trabalham os servidores da prefeitura. A gente escuta a reclamação da saúde na questão de UPA, né, de atraso de uma cirurgia, que é responsabilidade do Estado, de consultas e muitas vezes exames que são responsabilidade do Estado. Mas nos postos de saúde, o que eu escuto é o contrário. Fui lá, marquei minha consulta, foi rápido, fui bem atendido.
é o que eu escuto da população. E esses são esses servidores. Servidores estão sendo prejudicados por esse teto constitucional. Tá? Esses médicos que trabalham na UPA são outros médicos, são contratados pela empresa. Os que trabalham nos postinhos de saúde são os médicos concursados da prefeitura, né? E como eu falei aqui, na minha fala de ontem, eu me pauto aqui desde o primeiro dia, no primeiro discurso dessa tribuna, como vereador, eu falei que sempre meu posicionamento aqui vai se pautar naquilo que é bom, que é belo e que é verdadeiro, porque são os princípios do conservadorismo. E votar um projeto desse, pautar um projeto desse, é vendo aquilo que é bom, aquilo que é belo e baseado na verdade. Então, gostaria de deixar aqui para aqueles que lá do lado de fora vão criticar esses vereadores, que parem para analisar e ver aquilo que tem de verdade. Né? E peço para que vocês que estão nos assistindo aqui e vocês que estão do lado de fora, que nos ajudem a levar a verdade para a população, a disseminar a verdade, né? Para que nós tenhamos mais apoio, né, vereador? Para estar fazendo aquilo que é certo fazer. Né? Então eu peço aí a ajuda de todos, que nos ajude a divulgar a verdade dos fatos aqui. Tá? E gostaria só de trazer uma outra questão, as contas de 2023 da Câmara Municipal, da presidência da Câmara, né, saiu aqui o resultado das contas, né? E uma coisa que saiu aqui apontando, não estou justificando para aumentar não, tá? Não vai ter um novo projeto não. Mas, para as pessoas entenderem, a Constituição fala o quê? Que municípios com mais de 300 mil habitantes, o salário de um vereador deve ser 60% do salário de um deputado estadual. E aqui está no Tribunal de Contas, está aqui, ó. Ele apontando, o Tribunal de Contas apontando isso, né? Que as contas da cidade de Taubaté, né? Desculpa, o salário de um subsídio de um vereador deveria ser quanto? O salário de um deputado estadual é R$29 mil. 60% disso dá R$17 mil. E ele aponta, subsídio do vereador em Taubaté, R$8.300. R$9.300 a menor. Né? Salário do presidente da Câmara, também, né, caso aqui sou eu, assim, é de R$9.400. Isso aqui é salário bruto, tá? O líquido é bem menor que isso. Assim? Mas o que acontece? E nós fizemos um projeto de lei aqui nessa casa que elevou o subsídio dos vereadores para 2025, para aqueles que foram eleitos em 2025, de R$12 mil. E apanhamos, né, vereador Macedo? Assim, que absurdo, os vereadores deram aumento de 43%. Para 2025 será R$12 mil. E o Tribunal de Contas aponta hoje que o subsídio de um vereador de Taubaté deveria ser R$17 mil. Então, aproveito também para fazer essa justiça, que nós, vereadores, quando aprovamos lá atrás o subsídio dos vereadores para 2025, está bem menor daquilo que o próprio Tribunal de Contas aponta que deveria ser, né? De R$17 mil, segundo a própria Constituição. Tá? Então, eu não voto, né, quero deixar bem claro aqui como presidente, não voto um projeto desse, mas declaro o meu apoio e se votasse, votaria voto favorável, tá bom? Então, tanto a vereadora Elisa, o vereador Serginho e os vereadores que votarem favorável têm o meu apoio. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Alberto Barreto. Próximo, vereador Marcelo Macedo. Nós temos algumas participações dos telespectadores e em breve vamos encerrar as inscrições. Quem quiser ainda mandar para a gente, manda logo brevinho, porque a gente vai encerrar. Mandar logo, hoje ela tá mandona mesmo, tá? Tudo com tudo. Boa noite a todos, senhora presidente, nobres pares, vocês que nos assistem aqui nas galerias, pela TV Câmara. Parabéns, vereadora Elisa, vereador Serginho, parabéns à Comissão de Finanças pela coragem, pela transparência com que vem conduzindo esse projeto. Projeto esse que, por uma obrigação constitucional, compete a essa casa fazer justiça. Justiça com aqueles que dedicam e abdicam, às vezes, da sua família, do seu lazer, para trabalhar por aqueles mais necessitados da nossa cidade.
e que, como a doutora muito bem colocou, ela fica feliz pelo colega que recebeu o aumento e triste porque ela sabe que o dela não vai aumentar. Porque assim prevê a Constituição. O teto constitucional do prefeito é 90,25 do que percebem os ministros do STF. E a gente usa como teto para todos os demais, e aí eu quero falar dos dentistas, dos médicos, dos engenheiros, dos arquitetos, dos técnicos aqui da nossa casa, dos procuradores, dos auditores fiscais, de todas aquelas profissões que atingiram o teto. E como atingiram o teto? Porque não entraram ontem no serviço público, porque já estão antigos de casa, que tem como contrapartida o seu anuênio e a sua sexta parte, que hoje são direitos que não são garantidos e não estão sendo cumpridos. Por quê? Estão esbarrando num teto. Teto esse que deveria ser automático. Nós não deveríamos ter que estar aqui discutindo aquilo que a Constituição prevê. Aumentou o teto do salário do ministro, aumentou o salário, aumenta automaticamente o resto e resolveu. Ou então, né, vereador Barreto? Vamos fazer o seguinte, não tem equidade, isonomia e independência entre os poderes, vamos ganhar igual o Poder Judiciário, então, que sempre nos coloca nessa situação. Porque não dependem dessa aprovação deles, é automático. Como o vereador Alberto falou, eu fui o presidente da Comissão de Finanças, que, em companhia do vereador Serginho, que também propôs o aumento com responsabilidade, com transparência, abaixo daquilo que seria o permitido, mas que estava há mais de 9 anos defasado. E se nós fizermos hoje aqui essa justiça, e tenho certeza que essa casa vai fazer o seu trabalho em respeito a você, servidor, a você, trabalhador, vai aprovar esse projeto, não venham criar narrativas, nós estamos aqui para trabalhar pelo servidor de um modo geral, do que ganha menos ao que ganha mais. Hoje nós estamos tratando daquele que ganha mais porque esbarrou no teto, mas aquele que ganha um pouco menos também foi cuidado por essa casa, porque pela primeira vez tem um plano de carreira para ascender na carreira, para perceber, para ganhar mais. E se nós tivermos que melhorar a referência dele, que o façamos em outro projeto. Agora, esse projeto não prevê isso. Esse projeto é para cuidar do subsídio do prefeito e secretários, como referência, que impactam em todas as outras carreiras que atingem o teto. Eu não vou nominar essa ou aquela, mas eu tenho servidores aqui da nossa casa que têm 20, 30 anos de serviço e que deixam de receber aquilo que é seu por direito por conta do tal do teto. Teto de quem, gente? É do prefeito, é a Constituição que diz, não somos nós, não queremos aumentar o salário do prefeito. Se o prefeito, como ele mesmo falou, quiser doar o salário dele, a previsão legal está aí, para que faça de maneira legal. Vou dar um exemplo aqui. A Luciana, que é servidora de carreira, obrigado pela contribuição, Luciana. De 2019 para 2025, que é a proposta que nós vamos colocar aqui, nessa casa, que vai dar em torno aí de 15%, o salário mínimo de 2019 a 2020 aumentou quanto? 50%. Então nós temos que fazer justiça. Ah, mas o prefeito deu 4% de aumento. Criam-se narrativas. Ele fez o que era possível por responsabilidade fiscal. Ele não pode dar aquilo que ele não tem. O governo federal deu 0. Deu 0. Matemática não mente. De 0, 4%. Cada um fez o que pôde. A Unital deu um pouco mais. Ela tinha caixa para isso. São caixas distintos. O problema é que, quando se fala em aprovar qualquer coisa referente a valores, criam-se narrativas, principalmente por aqueles mal intencionados. Nós vivemos num mundo de TikTok hoje, de faz de conta.
Tem pessoas que não fazem, não produzem, nunca produziram nada, mas ficam criando narrativas. Vem aqui e fale a verdade. Nós não estamos aqui porque nós queremos aumentar o salário desse ou daquele, porque é ano eleitoral, não, é por responsabilidade. Porque se não fizer agora, só vai valer para 2029. Quanto vocês vão perder por inflação, poder de compra? A doutora Lívia falou que tem 3 filhos. Quanto custa? A escola não vai ficar congelado o preço da escola, né? São 3, tem um descontinho, mas né, aumenta. Nós somos muito criticados aqui, o Beto expôs os nossos salários, nós não temos férias, 13º, plano médico, vale alimentação, muita gente não sabe disso. Não contribuímos com tempo para aposentadoria, fazemos tudo isso por conta própria. E toda vez o judiciário nos critica. Era só usar o deles como referência, porque um técnico lá já entra. Vocês que estão aqui reivindicando aquilo que é direito e podiam estar em casa descansando, já tem tempo de casa para ter atingido o teto. Agora quem entra lá, o inicial já é 8 mais 8 de alguma coisa. Já entra com 16. Um técnico. Tá aí. Puxa no Google. Não sou eu que estou falando. Ninguém aqui está querendo penduricalho, está querendo que é de direito. Anuênio, sexta parte. Isso não pode esbarrar no teto. Isso é direito seu, do seu trabalho, do seu suor. Atividades insalubres, outro projeto que está aqui nessa casa, principalmente a área de saúde, médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes em saúde bucal, escriturários que trabalham em ambientes insalubres, nosso ambulatório municipal de infectologia, a gente tem que brigar pela insalubridade deles, é direito, não é favor. Aí fica essa meia dúzia aí, criando narrativa em internet, grupos falando de servidores, vocês servidores, pelo menos de mim, sempre terão o meu apoio e respeito para brigar por vocês, por melhoria de salário, por melhores condições de trabalho, mas não misturem as coisas. Se vocês têm dúvida, venham conversar com nós, vereadores. Escolha o seu vereador, tire a sua dúvida, procure a Comissão de Finanças. Agora, não dá para comparar. Nós temos que discutir as coisas no momento oportuno. Agora, aqui, nós temos que discutir o subsídio do prefeito, que impacta diretamente em todas as outras, é escalonado. Todos aqueles profissionais, independente, sejam da área técnica, saúde, engenheiro, o que quer que seja, que esbarrar no teto, nós temos que corrigir. Que foi ano. Educação. Quantos profissionais de educação? Mas por que atingiram o teto? Por tempo de trabalho. A gente está lesando o servidor que está contribuindo com a nossa cidade. Nós temos que fazer o inverso, valorizar, reconhecer, e isso compete a nós. O servidor público municipal, e aí eu preciso fazer justiça, nunca foi tão reconhecido e valorizado como nessa gestão do prefeito Zé Saldi. Está fazendo o que pode, com as condições que tinha. E vou fazer um desabafo aqui. Nós pegamos uma cidade arrasada financeiramente. O mandato, gostem ou não, tem 4 anos. Os 2 primeiros, pandemia. O primeiro ano é feito todinho com o orçamento deixado pelo anterior, negativo. Cancelamento de empenho, apagamento de fornecedores, empréstimo de CAF. Perdemos Ford, perdemos LG, e tem gente aí querendo falar somente de gestão. Vamos retroceder um pouquinho, IPMT com dívida milionária. Esses dias foi questionado, eu tenho uma CPI em andamento aí, eu vou finalizar, mas não do jeito que eles querem
e que os órgãos de imprensa ficam falando. Como tem que ser. Porque tem coisas aqui que tem lado político. O IPMT, que vocês aí que são servidores e contribuem, está com graves problemas financeiros. E nunca ninguém apontou nada. Quando nós ingressamos aqui, o déficit estatorial era de 2 bilhões e 700. Eu quero saber se tem alguma ação ajuizada. Então tem coisa muito séria sendo tratada aqui. E tem muita gente fazendo politicagem. Eu não vou cansar de dizer, tem o político que fala e o político que faz. Eu faço. Muito obrigado. Obrigada, vereador Marcelo Macedo. Eu vou declarar encerradas as inscrições. Vou passar a palavra para o vereador Serginho, secretário da Comissão de Finanças, e junto comigo, o autor do projeto. Vereadora. Pois não, presidente. Só fazer uma colocação aqui que eu esqueci ali. Tem alguns servidores e algumas pessoas usando a narrativa dizendo que o servidor teve um aumento de 7%, né? Teve 4%, e esses terão 15%. Na verdade, eles vão ter 15%. Porque quando a gente votou que deu aumento passado de 7 e esse de 4 agora, esses servidores tiveram 0, na verdade. Não é? Porque o aumento foi, mas não recebeu. Receberam 0, ou pelo contrário, né? Menos, que veio descontando mais no salário deles. Então, só para fazer justiça para esses servidores que estão aí dizendo, que absurdo, a gente teve 4% e eles vão ter 15%. Não, eles não estão tendo 15%, eles não tiveram nada lá atrás na hora que você teve. Assim, então, só fazendo justiça. E, como presidente da casa, quer deixar o compromisso que terça-feira que vem o projeto está na pauta. Excelentíssima vereadora Elisa, presidente desta audiência, nobres vereadores, servidores da prefeitura, servidores desta casa, trabalhadores dignos que merecem toda a nossa atenção, munícipes que acompanham o nosso trabalho, munícipes que estão aí assistindo ao vivo, né, esta audiência, que muitos estão preocupados, principalmente os das redes sociais, que acompanham com afinco, né, o trabalho desta casa. Só que eles disseram, né, como o nobre presidente falou aqui, eles convocaram, né, para que viessem aqui fazer uma pressão contra o subsídio, contra... não dá. Eu não perco tempo de ficar vendo rede social, não, porque não dá. O nível é muito baixo para uma discussão tão séria. Nós tivemos a oportunidade de conversar com os profissionais da rede de saúde, num tom tranquilo, olhando no olho das médicas e elas sendo sinceras e verdadeiras. Nós estamos perdendo salário. E aí eu vou começar a mostrar aqui para vocês. Ontem, esta casa que aprovou o requerimento 1254, e aí eu coloquei vários considerandos, e aí eu coloquei o valor do que nós aprovamos na lei orçamentária, a lei 5.907 de 2023 para o exercício de 2024, na ordem de 940 milhões de reais. Esse valor aqui, tá? Ele é consolidado, então tem o valor, o gasto com o pessoal da prefeitura, Câmara, Universidade de Taubaté, Instituto de Previdência, então está todo englobado aqui. Por que eu provoquei por meio desse requerimento 1254? Esse último 4% que foi concedido a todos os servidores públicos municipais, esta casa teve um percentual diferenciado, a universidade, conforme já foi dito aqui, teve um valor até a mais. Mas eu vou colocar aqui
Observando aqui, então, os servidores da Prefeitura Municipal de Taubaté, foi com quem nós tivemos o contato, quem mostrou para nós no Olerite, vereador, em março eu recebi X, em abril, menos X. E aí a nossa preocupação, mas espera lá, mas aí quem recebeu os 4%, eles estão aumentando a sua remuneração, e esses que estão acima do teto estão diminuindo. Tá? Isso é só olhar no portal Transparência e ter o cuidado lá de pesquisar e ver, né, o líquido de cada um dos servidores que estão acima do teto. Mas aí, por que eu fiz esse requerimento? Nós temos o teto ali, tem então a emenda constitucional, cada um tem então ali um redutor constitucional. Um é de 12 milhões, outro é de 6 milhões, outro é de 4 milhões, outro é de... Não, 4 milhões, perdão. 12 mil, 6 mil, 5 mil, 4 mil. Só que esses valores, eles foram informados no montante aqui, porque é a remuneração total do servidor. E aí, quando você começa a olhar os créditos, lá tem um vencimento, que vou colocar o salário, aí tem um adicional de tempo de serviço, gratificação de função, todos esses valores estão lá. Por quê? Porque tem que ser informado, porque em cima desses valores é que começa a haver os descontos e as deduções. IPMT, imposto de renda, porque se você observar, todos estão no teto do imposto de renda. E aí, quando você começa a observar tudo isto, por isso, quando você olha lá, cada percentual de revisão geral anual que colocam para esses servidores que estão no teto, você vai olhar, nossa, é uma vergonha, olha só, é Marajá, mas você tem que olhar o teto, que daí você vai ver o valor líquido de cada um deles. Fala dos nobres colegas aqui, eu vou colocar aqui o que não integra, então, por causa do redutor. Não integra, tá? Dependendo do caso, a promoção, progressão, anuênios, tá? Tem servidor que tem 20 e poucos anos de prefeitura, ele tem um anuênio, só que no redutor ele é penalizado aí. Sexta parte, mais de 20 anos ele tem direito à sexta parte. As horas extras também, ele fica prejudicado nela, abono de permanência e um dissídio se houver. O que chamou a nossa atenção, eu, vereador Elisa, mandamos o convite para o vereador Douglas Carbone para participar conosco, mas ele estava em outro compromisso e não participou conosco. Peço para soltar aí a primeira imagem, que fala a quantidade de médicos. Se puder colocar a tela cheia, me tirar. Nós temos lá 139 médicos, 2 médicos do trabalho, 280 médicos especialistas, 6 médicos necropsistas, 30 médicos PSF, 1 médico sanitarista, 1 médico veterinário. A próxima tela já fala dos dentistas. 161 dentistas, 38 dentistas especialistas, 30 dentistas PSF. Por que eu estou tratando desses profissionais aqui? Poderia estar tratando de outros, tá? Importantíssimos para a prefeitura funcionar. Porque estes aqui, eles estão cuidando diretamente da saúde do munícipe, tá? Então, no Jardim Resende, onde eu moro, eu precisei da assistência lá do PAMO. Não tem médico, tá? Só tem uma médica, parece que poderia voltar hoje ou não, tá? E aí, por ter um médico, são ali mais de 4 mil pessoas para ser atendida em um único posto médico, um clínico geral só. Sabe para quando que está a consulta? Vereador, olha, tem sim a consulta, mas para agosto de 2024, tá? Então, olha só para você ver. Então, quantas pessoas estão sem a assistência? E aí, a próxima imagem. Essa aí é de 2021, quando nós aprovamos aqui a Lei 5.678, é isso mesmo, Elisa? A de 2021, nós aprovamos, então, R$ 21.500. Essa lei, então, foi declarada inconstitucional. Então, passaram para a gente esses valores. Com o subsídio do prefeito, esse valor aumentou.
Ok? Ok. E eu me recordo, que já estou assessor aqui há muito tempo, hoje estou vereador, eu me recordo que quando tinha a revisão geral do servidor público, esta casa se preocupava, né, em também aumentar o subsídio no mesmo percentual, para que não houvesse essas perdas que está acontecendo agora, devido a uma decisão judicial de inconstitucionalidade. Então, quando tinha lá 4%, também a comissão já aumentava em 4%, porque daí todo mundo ficava normal para todo mundo, tá? Com a inconstitucionalidade, causou um susto para a gente, só que remuneração dos agentes políticos. 2022, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele não entende a forma que foi declarado inconstitucional a lei de 2021. Ele fala, o único que tem a questão da anterioridade é o poder legislativo. O poder executivo não tem anterioridade. Por que isso? O legislador, quando ele colocou, então, essa questão aqui da emenda constitucional, ele fica preocupado, então, porque se eu prejudico, tá? Eu coloco o teto, eu posso dar um aumento, porque como é uma casa legislativa, não é um próprio poder legislando em causa própria, no caso o executivo que manda o projeto para cá, e é o poder legislativo que faz o projeto de lei, então ele não interveio nisso. Então, e aí, a emenda constitucional, então, ele prejudicou, mas deixa a liberdade, então, para a Câmara apresentar, só que foi declarada inconstitucional. Tem uma decisão para ser tomada no STF, né, do município de Pontal, que pode rever toda essa situação. Só que o nosso projeto de lei, ele já está revogando a Lei 5.678, tá? Revoga a partir de já. Então, esses servidores, tá? A vice-prefeita pode ter o seu subsídio, o prefeito pode ter o seu subsídio, os servidores aqui, de repente, eles podem, tá? Aí vai cair lá no precatório, até receber, tá? Mas é uma decisão que cabe ao STF. Tem um tema, esse pode ter uma repercussão geral, tá? Então, todos os municípios que aprovaram lei no ano de 2021, 2022, que foi declarada inconstitucional, as leis que estão ainda, né, suspensas, os servidores podem, então, ter a sua revisão, tá? Para agora, após, então, a próxima imagem, por favor. Aí, com os 4%, aí nós mexemos no gasto com o pessoal. Esse da prefeitura, tá? Não está globalizado, esse é só da prefeitura. Quando eles passaram para nós aqui, os 4%. Aí nós podemos observar lá que pós-alteração de 663 vai para 690 milhões de reais. Ou seja, tudo que está acima do teto está contemplado aqui, tá? O meu requerimento, onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro desses servidores? Se estiver usando para o servidor, ótimo, parabéns, tá? Se for para pagar Instituto de Previdência, parabéns, tá? Mas se for para pagar empresa, se for para pagar outras despesas correntes, eu já começo a ficar preocupado. Teve uma fala do secretário de Finanças aqui, olha, vereadores, teve prefeito, né? Prefeito do passado recente aí, que usava, né, recursos, eu não vou aplicar a revisão geral anual para o servidor, porque eu faço uma economia, e a economia eu posso pagar. Olha para você ver a dificuldade que é, tá? Eu não aplico a inflação, eu gero uma receita, entre aspas, e aí eu faço alguns investimentos. Em cima de quem? Em cima do trabalhador, em cima do servidor público. Então, é muito complicado. Assistência à saúde. Ontem eu mostrei fotos de pé diabético que os nossos profissionais atendem, né? Lá quando estão fazendo os seus atendimentos nas casas dos pacientes, também aqueles pacientes que têm condições de ir para o PAMO, tá?
Faz por favor, mostre algumas imagens. Ontem eu questionei qual o custo de uma falta de um dedo, qual o custo da falta de um pé, qual o custo da falta de uma perna, tá? Então isso aí, os nossos profissionais da saúde lidam quase que diariamente com uma situação desta, tá? É óbvio que além do médico, tem lá o enfermeiro, tem outros profissionais também que cuidam, tá? São importantíssimos, porque só o médico não consegue fazer. Olha a situação. Então isso nós temos que ficar muito preocupados, porque se de repente falta um médico, até ser contratado outro, para vir ocupar o espaço desse profissional, de repente pode perder um dedo. Olha a situação. Então a gente fica muito preocupado. A saúde, ela não pode deixar para amanhã, e se nós temos condições de ter um profissional cuidando da saúde do munícipe, vamos valorizá-lo. Então, mexendo no subsídio do prefeito, eu não vou estar dando aumento para nenhum servidor, porque eu aumentando o subsídio do prefeito, o redutor, ele vai ser contemplado, porque já está previsto no orçamento do nosso município, do município de Taubaté. Então, eu não vou dar aumento para ninguém, eu só vou devolver para o trabalhador aquilo que já está lá no portal da transparência. Então, quando você olhar lá, você vai observar que é dele, tá? E aí, eu mostro para vocês também aí algumas, né, que nós recebemos aqui dos colegas profissionais, alguns redutores, tá? Esse aí, pode tirar essa imagem, por favor? Pode colocar na tela cheia também, para que daí quem está lá em casa. Auditor fiscal, R$12.000. Dentista, tem um lá, que redutor de 2.700. Dentista especialista, 3.800, 5.177. Está tudo aí nessa relação aí dos servidores. Tem um outro médico especialista aqui, um redutor de 10.553, 11.732. Tem um de 15, tem um médico aqui de 15.584. Meus caros, isso aqui é deles. Isso é deles. Então, nós não vamos dar aumento. Nós queremos que esse redutor aqui volte para a mão do profissional, tá? Então, o subsídio, conforme o vereador Gessé disse, é promover a justiça, tá? Vai ter que fazer algum enquadramento, porque a minha pergunta é, onde estão esses redutores dentro do global? Está usando para outra coisa? Anula aquela outra coisa e volte o direito para o servidor. Tá? Então, é isso que é a minha preocupação. Aí, rapidinho, né? É que é muito complicado para a gente, né? Porque é muita informação, aí nós pegamos aí esse quadro. Para deixar bem claro para vocês, tá lá, o quadrinho de cima, mês de março. Olha só o líquido para você ver, tá? É que tem o símbolo da TV Câmara, tá? Tem um valor líquido lá, 12.664,97, obrigado. O de abril, 12.595. Esse aí é agora os 4%. Mas observemos que, conforme o presidente dessa casa disse, já tivemos aumento de 7%, já tivemos outros aumentos que englobam tudo isso aqui. Então, hoje, o servidor está com menos, tá, salário líquido, tá? Aí, na sequência, 12.717 cai para 12.647, 10.893 cai para 10.823, 13.886 cai para 12.938. Olha quanto que esse servidor perdeu líquido, R$450 por mês. Vamos fazer uma continha de padaria, como a gente brinca aqui, 6.300 no ano. R$6.300 no ano. E, por fim, o 12.654 cai para 12.585, 13.036 para 12.944, tá? A maioria aqui são médicos e dentistas, tá? E aí nós pegamos também um outro profissional, só para mostrar o quanto que eles perderam, tá? Esse outro profissional, ele perdeu, tá? Só com esses 4%, R$450 por mês. Aí tem o olerite. Essa aí é uma olerite que eu já apresentei ontem, tá? Que mostra, tá?
para vocês o líquido, 12.717, que está aqui nessa relação que eu passei para vocês, e a próxima, que é o de mês de abril, 12.647. As próximas imagens aí, só para conhecimento, quando nós recebemos lá do Executivo, né, havia sido proposto para a Comissão de Finanças, então, à época, em 2021, prefeito R$23.000, vice-prefeito R$21.000, secretário municipal R$19.000. E aí nós ajustamos, né, a comissão fez um ajuste para que pudéssemos, então, ter dentro da nossa realidade. E agora, esta casa, tá, eu e a Elisa estamos apresentando, então, prefeito R$21.500, vice-prefeito R$6.450 e secretário R$13.242. Pessoal, a comissão não quer aumentar a despesa, tá? Por quê? Porque isso já está previsto no orçamento. Se tiver que fazer alguma adequação, anule alguma coisa, porque esse é um recurso que está lá demonstrado na nossa lei orçamentária, que é direito do servidor. Uma pena é termos esse redutor, tá? Dou os parabéns mais uma vez ao Ricardo Tubarão, que colocou lá algumas situações. Ele falou assim, olha, o salário do prefeito teria que ser maior. Ele citou, acho que em torno de R$100.000. Por quê? Porque evitaria corrupção. Então, quanto menos o salário do prefeito, abramos os nossos olhos. Porque quanto menor, mais propício, né? Porque quem assina os contratos é o prefeito. Então, aquele prefeito disse, não, tem que ser menos ainda, eu vou apresentar lá para a Câmara para diminuir. Não pode diminuir, tá? Eu vou deixar o mesmo valor. Cuidado, porque esse, meu caro, na sua frente, sou contra aumento, só que ele pode negociar. E nós não negociamos. Esta casa não vai negociar. Nós vamos olhar com bons olhos para os profissionais de saúde que estão pedindo socorro para a comissão. Vereadores, o nosso salário líquido, cada ano que passa, diminui, tá? Então, são para eles. Lembrando outros servidores, tá? Esse percentual que vocês receberam agora no mês de abril, tá? Eles também receberam. Só que eles, por causa do teto, o líquido deles, a cada instante, diminui, tá? A cada revisão geral anual que tem, por causa do teto, eles perdem, tá? E por uma questão de justiça, tá? Nós que fomos eleitos aqui, fizemos um juramento de cumprir a Constituição, nós estamos dentro do prazo legal, constitucional, para apresentar a alteração do subsídio. O prefeito, ele deu para nós, né, uma resposta ao ofício que a vereadora Elisa, presidente da comissão, indagou, ele já colocando já os valores, ele passou o impacto orçamentário e financeiro para nós. Então, o que pode, então, aumentar, né, que colocaram aí, né, vai ter uma despesa extra tem que fazer crédito suplementar o ano que vem, tá? E não é despesa, tá? Isso já está na nossa lei orçamentária. E toda vez que a gente trata aqui de revisão geral anual, para o servidor, eu sempre vou tratar, para servidor é investimento, tá? Cada vez que um servidor, ele consegue uma melhoria no seu salário, com certeza, ele vai lá procurar conhecimento, ele vai fazer uma especialização, ele vai buscar melhorar, para quê? Para devolver isso para a sociedade, porque é a sociedade que acaba pagando o salário dele com os seus impostos. E pode ter certeza, nós temos excelentes profissionais dispostos a fazer o melhor para cada um daquele que ele presta o serviço. Eu vi isso nos olhos da Cláudia, da Lívia e de outra colega que passou aqui, não é Bruna, né, que passou por aqui, né? Foram 3 profissionais que vieram aqui, eu vi nos olhos delas. Vereadores, nós amamos o que nós fazemos. Nós não queremos sair da prefeitura, porque nós amamos. Uma delas falou assim, a minha especialização foi Sistema Único de Saúde. Eu poderia muito bem tirar uma licença de 3 anos sem remuneração, ir para o consultório, ganhar 50, 60, 70 mil reais. Mas o meu prazer, a minha profissão,
pediu para que eu me especializasse e fosse atender aquela pessoa mais carente. Muitos daqueles que têm esse problema de pé diabético, que eles vão lá e dão toda a atenção, todo o amor e carinho. Lembrando, a outra equipe que trabalha com esses médicos fazem, né, com que o sistema de saúde funcione. A saúde está ruim, só que esses que mostraram para a gente, que fazem com amor, se esses médicos saírem da rede, pode ter certeza, a saúde vai piorar ainda mais. Porque os que estão entrando hoje estão abandonando porque não conseguem acompanhar. O salário baixo e a realidade nua e crua dói, tá? Presidente, obrigado. Muito obrigada, vereador Serginho. Eu já falei aqui várias vezes o quanto que eu fico segura de estar nessa legislatura, como o vereador Gessé falou, com a experiência que o vereador Serginho traz de tantos anos aqui na Câmara, né? Vereador Elias. Pois não? Se me permite, só porque quando o vereador Serginho estava falando ali, mostrando o número de muitos, que são a quantidade que é, né, de redutor, que o vereador Serginho só queria dar a eles o direito que é deles. Mas, infelizmente, até com esse projeto nós não vamos dar, vereador. Sabe por quê? Porque aqui tem um redutor de 6 mil, por exemplo, que nós estamos propondo aqui de aumento no salário do prefeito, será de 3 mil reais. Então, eles vão só receber 3 dos 6 que perdeu. Vão continuar perdendo ainda, né? O que a gente está diminuindo só um pouquinho o tamanho do prejuízo. Exatamente. Questão de ordem, presidente. Sim, nós estamos encaminhando para o final. Vou passar a palavra para o vereador Gessé e depois ler as participações para a gente encerrar. Obrigado, presidente. Eu queria reiterar aqui a minha gratidão, né, e parabenizar vocês mais uma vez, aos profissionais, servidores que estiveram nessa importante audiência. Nós tratamos a audiência aqui com muita seriedade e a audiência, ela só vai valer a pena se tiver resultado. Eu não tenho dúvida que terá resultado positivo, né? Haja visto que o presidente se comprometeu em pautar esse projeto quanto antes e a gente fica feliz de estar vindo aqui numa audiência como essa, ouvir, entender o que está acontecendo para não sair falando o que não sabe. Então a gente vota consciente daquilo que é real, daquilo que é plausível, daquilo que é correto diante da lei. Então, muito obrigado, Serginho, Elisa, todos os vereadores, e a todos que vieram aqui também apoiar, contribuíram com as falas ali. Nós estamos aqui para trabalhar em prol da população de Taubaté. Obrigado. Obrigada, vereador. Obrigada. Opa, tá saindo? Obrigada, vereador Gessé. A participação, então, do César Gomes, algumas considerações. Primeiro, 1, não estamos solicitando aumento de salário. 2, não adianta ter plano de carreira se o teto for baixo, pois somente algumas categorias serão atingidas. 3, o salário do prefeito de Taubaté é igual ao de Bananal. 4, a última fixação foi feita em 2016, antes da pandemia. A inflação correu nosso salário e, caso não seja aprovado, será diluído até 2029. 5, o achatamento salarial da prefeitura vai gerar um caos administrativo na prefeitura. E 6, diferentemente do prefeito que tem outras rendas e do salário, nossa única fonte de renda é nosso salário. Participação também da Bruna, a favor do aumento dos salários do prefeito e funcionários pela dignidade de trabalho e remuneração. Participação também de Luciana, a causa é legítima, nenhum servidor no teto do prefeito trabalha contra a revisão anual concedida a todos os servidores, porque entende a importância da reposição salarial. No entanto, nenhum deles está se beneficiando. O que se pede é que eles possam receber parte do que é deles por direito. Salário mínimo cresceu 50% nos últimos 5 anos, subsídio dos vereadores já foi fixado num valor 50% maior do que hoje é percebido, mas apenas os servidores que estão no teto do prefeito estão sendo prejudicados. E o projeto prevê apenas 15%, ainda muito inferior à defasagem do período. Participação também de Roberta. Acho extremamente injusto um profissional trabalhar 40 horas e receber por 30. Qualquer profissional que acontece isso deixaria de trabalhar ou promoveria
greves. Os médicos de ESF são fundamentais, pois atendem grande parte dos problemas da saúde. Eles estudaram 6 anos para se formar, fizeram residência ou pós-graduação e estão sendo prejudicados diretamente por essa redução. Se esse projeto não for aprovado, certamente os postos de saúde ficarão fechados. Participação de Ismael Silva, o projeto corrige injustiça com esses servidores que trabalham com tanta dedicação. Não tem alguma forma de aplicar o reajuste apenas para os servidores e não para o prefeito? Porque o prefeito doa o salário e não faz falta, diferente de servidores que precisam dos seus salários. Participação também de doutora Silvéria. Se a situação persistir, daqui a pouco os médicos das ESF acabam indo para outro município e a população que será prejudicada. Apoio o aumento do subsídio. Participação de Elson Souza. Sou atendido em ESF, não pretendo ficar sem meu médico. Apoio o subsídio, nada mais justo pelo trabalho deles. Participação de Fabiana Ferreira. Na minha opinião, o prefeito não está se importando com o povo taubatiano, pois com a não valorização dos funcionários públicos, a cidade ficará desatendida, pois os funcionários migram para o setor privado ou outras cidades que valorizam. Ainda mais que pelo que os funcionários públicos dizem, toda vez que há reajustes, o recolhimento de todos aumentam, porém, por conta do teto do prefeito, os salários líquidos destes funcionários caem, indicando assim a falta de médico nos postos de saúde que desistem do setor público. E finalizando, a participação da Camila. Apoiado esse reajuste do subsídio do prefeito, vice-secretários. Os médicos e servidores prejudicados precisam de salários justos. Bom, essas foram todas as participações que nós recebemos hoje. Eu acho que a gente explanou bastante aqui, evidenciamos várias situações, acho que foi uma audiência muito produtiva. Então, discutidos os temas, algum outro vereador quer fazer alguma colocação? Não? Discutidos, então, os temas propostos para hoje, eu declaro, então, encerrada esta audiência, agradecendo a presença de todas as pessoas, agradecendo também você, telespectador da TV Câmara, Taubaté, que acompanhou nossos trabalhos. Uma excelente noite a todas as pessoas.